tanto o aprendizado da criança como o trabalho dos pais no home office. E a interação professor-aluno foi bem desafiadora, né, nesse método de aula. Aqui nesse slide a gente pode ver, né, uma mãe com as mãos na cabeça. A gente imagina que ela esteja assim desesperada para entender o conteúdo, para dar conta dos afazeres domésticos, do home office. Foi um pouco complicado, né? Aqui tem outra família, a mãe com o bebê no colo, olhando o computador. A gente imagina se ela está olhando a atividade da criança ou se ela está resolvendo alguma coisa do trabalho. E foi assim para muitas famílias. E a gestão escolar teve que se preparar também para entender essas situações, né? Para entender o comportamento dos alunos nessa nova dinâmica de ensino, de aprendizagem. E então vem outra pergunta. Quais medidas a escola desenvolveu para atender os alunos? Vamos ver o que a nossa coordenadora respondeu? Ela nos respondeu que a escola utilizou do aplicativo do Meet, né, agenda online, o Google Sala de Aula, o WhatsApp para manter contato com os pais, e também bloco de atividades. A agenda online, todos os dias, os alunos recebiam o roteiro do que ia ser estudado, né, os horários, e através do Meet, os professores davam a sua aula online, ao vivo, né? Para que as crianças pudessem acompanhar o conteúdo que eles estariam vendo na escola. Provavelmente, esse conteúdo não saiu inteiramente como deveria ter sido na sala de aula, né? Devido a esse novo sistema de ensino. E, além do Meet, com as aulas online, os professores também disponibilizaram o WhatsApp para ter um contato direto com os pais, para que os pais pudessem tirar dúvidas com os professores em relação aos conteúdos, aos horários, né? Dúvidas dos alunos com o que viu no dia, porque às vezes durante a aula não dá para tirar todas as dúvidas, né? Porque tem muitas crianças falando, porque eles se dispersam. Então, o WhatsApp também foi uma ótima ferramenta de comunicação naquele momento. A escola também disponibilizou de blocos de atividades, onde semanalmente, lá na escola, já ficava preparadinho aquele bloco impresso para os pais irem pegar e os alunos responderem no decorrer da semana. Também era uma ótima alternativa para aquelas crianças que não tinham acesso à internet, né? Que não tinham um aparelho tecnológico para assistir às aulas, ou que os pais não podiam assistir a aula naquele momento com a criança. Então, os pais já iam até a escola, pegavam o bloco de atividades da semana toda e ajudava as crianças a irem resolvendo, né? Quando era uma aula presencial, muito melhor, né? Porque a criança tinha esse acompanhamento escolar dentro da sala de aula, tinha o conteúdo dado pelo professor e em casa ficava um pouquinho mais complicado. Mas eu vi em muitas pesquisas, em muitas escolas aqui de Fortaleza e de outras escolas no país, pesquisas que eu fiz, por exemplo, no site da gestão escolar, do Nova Escola, que algumas escolas disponibilizaram gravações das aulas, né? Dessa aula que foi dada ao vivo, ficava a gravação para o aluno para que ele pudesse ver em outro momento, quando o pai estivesse em casa, com o uso do celular do pai, ou mesmo no computador, quando a internet estivesse disponível. Então, eles também faziam uso dessas videoaulas gravadas. Em uma outra escola aqui de Fortaleza, estive conversando com professores e com a diretora. Eu tive a informação de que lá eles não usavam a aula remota online, ao vivo. Lá eles disponibilizavam apenas vídeo.
Então, todos os dias, no mesmo horário, eles recebiam um vídeo, a criança recebia um vídeo lá no Google Sala de Aula e podiam assistir a aula no horário que ficasse melhor para eles, né? E para os pais que pudessem acompanhar, e eles iam respondendo as questões. Depois as crianças fotografavam a atividade respondida e enviavam lá na plataforma para o professor. E em um outro momento, no outro dia, né, de acordo com o horário das disciplinas, o professor fazia a correção, explicando cada questão e enviava o vídeo lá na plataforma para o aluno. Cada escola se organizou de acordo com a sua realidade, né? De acordo com a realidade do seu público, porque na maioria que não tinha acesso a recursos tecnológicos, tinha só a opção da aula gravada, né? De poder assistir no horário que fosse melhor para a família, de acordo com a dinâmica familiar. Então, essa foi uma alternativa. E como foi planejar o retorno da escola? Desculpa, o retorno das aulas. Como foi planejar o retorno das aulas? A coordenadora selecionada para essa entrevista respondeu. A volta às aulas presenciais exigiu muita atenção e novas adaptações no espaço escolar, onde, além de elaborarem todo um protocolo de segurança em relação à saúde, tiveram também que acolher os alunos da melhor maneira possível, pois foram muitos meses afastados da sala de aula, né? Longe dos seus amigos, longe dos professores. Então, eles tiveram muito tempo sem esse contato presencial. Então, eles precisavam mesmo de um acolhimento, precisavam de uma atenção mais específica, com mais paciência, empatia e resiliência, né? Porque todos passaram por esse momento de isolamento, tanto professores como alunos, e para as crianças foi ainda mais difícil, né? Na cabecinha deles, eles não entendiam o que estava acontecendo, por que eles tinham que ficar longe dos amigos, deixar de ir à escola, e foi um processo um pouco difícil e doloroso, né? Esse distanciamento. Então, no retorno, os professores precisaram mesmo acolhê-los, ouvi-lo mais, fazer um acolhimento da demanda dos alunos e a gestão fazer um acolhimento das demandas dos funcionários, também ouvi-los para entender como é que eles estavam, o que eles estavam precisando, o que poderia ser melhorado, o que eles poderiam fazer para ter um ensino de qualidade sem deixar de lado as questões emocionais, né? Tanto dos professores quanto dos alunos. Então, a escola também investiu em equipamentos de material de limpeza e também em treinamentos, né? As áreas da escola passaram por adaptações, né? Todos os dias os alunos chegavam na escola, faziam aquela higienização ainda no portão, limpando as mãos, a mochila, o material que eles estavam carregando nas mãos, para que entrassem pelo menos com alguma higiene segura para todos, né? Com o uso do álcool em gel, uso do álcool no borrifador para limpar os materiais. Será uma medida, claro que a gente não tem como garantir 100% que ali não entrariam vírus, né? Mas é uma medida protocolada para que pudesse diminuir as chances de contágio, caso alguém estivesse contaminado, né? Então, houve investimento também nesses materiais de limpeza, também mudanças na estruturação, na organização das cadeiras na sala de aula, porque apenas, primeiramente, né, no primeiro momento, só um grupo ia para assistir aula presencial, o outro grupo ficava na aula online, e o grupo que estava presencial mantinha um afastamento, era um aluno numa cadeira, na outra cadeira ficava vazia, e o outro aluno só ficava lá na terceira cadeira,
Então, tinha que manter um distanciamento. Os professores foram treinados, foram preparados. Em casa, certamente as famílias, né, já estavam fazendo essa preparação com os seus filhos. A escola fez reuniões, enviou o protocolo elaborado por eles para que os pais tivessem ciência de como estava sendo reorganizado a escola, como estava sendo reorganizado esse primeiro momento do retorno das aulas presenciais. Então, os pais puderam se sentir mais seguros, sabendo quais os procedimentos a escola, né, estava tomando para que os filhos, para que os alunos pudessem frequentar as aulas com pelo menos o mínimo de segurança, né? No caso, o máximo, a escola deu o seu máximo para que os alunos pudessem voltar para as aulas presenciais de uma forma mais segura, né? Claro que, como eu disse, não tem como garantir 100% de segurança que ninguém vai estar contaminado, mas o protocolo foi elaborado e a escola seguiu, os pais apoiaram, as crianças foram sendo instruídas, orientadas todos os dias para manter o distanciamento, para não compartilhar o seu material, cada um fazendo uso do seu material individual. Levando máscara para fazer troca. Então, a escola fez toda uma elaboração desse protocolo e repassou para os pais para que eles soubessem como é que iam ser e ficassem mais seguros, né? E aí, quais ações feitas no âmbito da gestão para minimizar os prejuízos pedagógicos em razão da pandemia? Vamos ver o que a escola dessa nossa coordenadora entrevistada fez. A gestão, então, preparou um reforço no contraturno, passou a oferecer aulas no contraturno para os alunos que necessitavam de um pouco mais de acompanhamento, né? Que tiveram muita dificuldade nas aulas remotas, então eles puderam participar desse reforço e para tentar diminuir aquele baixo desempenho. E foi um sucesso, tem sido um sucesso, né? Também a escola disponibilizou o atendimento psicológico, aumentou a demanda de pais precisando ser orientado, né? De crianças precisando passar por esse atendimento de um profissional que entendesse as suas questões, que pudesse orientar melhor os pais, a criança, ajudar ela a superar, a ultrapassar esse momento de dificuldade que estivesse passando. Outra ação que foi feita para ajudar a diminuir o impacto, né, dos prejuízos causados pelo isolamento, pela pandemia, foi também o acolhimento das demandas dos alunos em sala de aula. Os professores passaram a ficar mais atentos, com um olhar mais atento, mais acolhedor para os alunos, para as suas demandas, para entender o que eles estavam sentindo, o seu comportamento, como estava o seu desenvolvimento, até onde eles tinham aprendido, qual dificuldade eles estavam tendo. Então, essas foram ações que ajudaram a minimizar os prejuízos pedagógicos. E como melhorar a gestão após a pandemia? O planejamento é a chave, né? Então, a gestão escolar, passando por todo esse período de dificuldades, de desafios, de enfrentamento, precisa planejar mais, né? Se planejar para se prevenir para casos futuros desafios, né? Se necessitarmos, que a gente não espera que necessite, né? Voltarmos para as aulas no modo remoto, online, eles já estarem preparados, né? Como aconteceu em algumas escolas aqui em Fortaleza, de crianças estarem terem sido contaminadas pelo vírus da Covid, né? A escola está sempre em comunicação com os pais, então os pais repassam para a escola o ocorrido e a escola faz um isolamento da turma
por no mínimo 15 dias, que é para garantir que aquela criança não tenha mais